Segunda Crônicas 35. Além disso, Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e eles mataram o cordeiro pascal no 14º dia do primeiro mês. E ele pôs os sacerdotes nos seus encargos, e os animou no serviço da casa do Senhor. E disse os levitas que ensinavam a todo Israel, os quais eram consagrados ao Senhor: ponde a arca santa na casa de que Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, edificou. Ela não será uma carga sobre os vossos ombros. Servi agora ao Senhor vosso Deus e o seu povo Israel, e preparai-vos pelas casas dos vossos pais, segundo as vossas turmas, de acordo com o escrito de Davi, rei de Israel, e de acordo com o escrito de Salomão, o seu filho. E ponde-vos de pé no santo lugar, de acordo com as divisões das famílias dos pais dos vossos irmãos, o povo, e segundo a divisão das famílias dos levitas. Assim, matai o cordeiro pascal e santificai-vos, e preparai os vossos irmãos, para que eles possam fazer segundo a palavra do Senhor, dadas pelas mãos de Moisés. E Josias deu ao povo e a todos os que estavam presentes cordeiros e cabritos dos rebanhos, ao número de 30.000, todos para as ofertas da Páscoa, e 3.000 novilhos. Este eram da fazenda do rei. E os seus príncipes deram voluntariamente ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, Ilquias e Zacarias e Jeiel, soberanos da casa de Deus. Deram aos sacerdotes para a Páscoa 2.600 do gado miúdo e 300 bois. Também Conanias e Semaías e Natanael, os seus irmãos, e Asabias e Jeiel, Josabate, chefe dos levitas, deram aos levitas para as ofertas de Páscoa 5.000 do gado miúdo e 500 bois. Assim, o serviço foi preparado e os sacerdotes se puseram de pé nos seus lugares, e os levitas nas suas turmas, segundo o mandamento do rei. E eles mataram o cordeiro pascal, e os sacerdotes aspergiram o sangue das suas mãos. E os levitas os esfolaram, e eles removeram as ofertas queimadas, para que eles pudessem dar segundo as divisões das famílias do povo, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim eles fizeram com os bois, e eles assaram o cordeiro com fogo, de acordo com a ordenança. Mas as outras ofertas santas cozeram em potes, e em caldeirões e em panelas, e prontamente as dividiram entre todo o povo. E posteriormente eles prepararam para si mesmos e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, os filhos de Arão, estavam ocupados em oferecer as ofertas queimadas e da gordura até a noite. Por isso os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, os filhos de Arão. E os cantores, os filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, de acordo com o mandamento de Davi e de Asaf, e de Emã e de Jedutum, o vidente do rei. E os porteiros serviam em todos os portões. Eles não podiam se retirar do seu serviço, porque os seus irmãos, os levitas, preparavam para eles. Assim, todo o serviço do Senhor foi preparado no mesmo dia, para celebrar a Páscoa e para oferecer ofertas queimadas sobre o altar do Senhor, de acordo com o mandamento do rei Josias. E os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães ázimos 7 dias. E não houve Páscoa semelhante àquela guardada em Israel desde os dias de Samuel, o profeta. E nenhum rei de Israel celebrou uma Páscoa como celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, e todo o Judá e Israel que estiveram presentes, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias foi esta Páscoa celebrada. Depois de tudo isto, quando Josias havia preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para lutar contra Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias saiu-lhe ao encontro, porém ele lhe enviou embaixadores, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá?
Não venho contra ti neste dia, mas contra a casa a qual tenho guerra. Porque Deus ordenou-me que me apressasse. Refreia-te de te intrometeres com Deus, que está comigo. Não suceda que ele te destrua. Todavia Josias não quis desviar a sua face dele, mas disfarçou-se para que pudesse lutar com ele, e não atentou às palavras de Neco, oriundas da boca de Deus, e veio para lutar no vale de Megido. E os arqueiros atiraram contra o rei Josias, e o rei disse aos seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Portanto, os servos o tiraram da carruagem e o puseram na segunda carruagem que ele tinha, e o trouxeram para Jerusalém, e ele morreu. E foi sepultado em um dos sepulcros dos seus pais. E todo o Judá e Jerusalém prantearam por Josias. E Jeremias lamentou por Josias. E todos os cantores e cantoras falavam de Josias nas suas lamentações até este dia. E lhes fizeram uma ordenança em Israel, e eis que eles estão escritos nas lamentações. Ora, o restante dos atos de Josias e a sua bondade, de acordo com aquilo que estava escrito na lei do Senhor, e os seus atos, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. 2 Crônicas 36. Então o povo da terra tomou a Joacás, o filho de Josias, e o fez rei no lugar de seu pai, em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou a terra com 100 de talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito fez de Eliaquim, o seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou o seu nome para Jeoaquim. E Neco tomou Joacás, o seu irmão, e o levou para o Egito. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Contra ele subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o prendeu em grilhões para levá-lo à Babilônia. Nabucodonosor também levou os vasos da casa do Senhor para a Babilônia, e os pôs no seu templo em Babilônia. Ora, o restante dos atos de Jeoaquim e as suas abominações que ele fez e aquilo que foi achado nele, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, o seu filho, reinou em seu lugar. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E quando o ano estava expirado, o rei Nabucodonosor mandou trazê-lo à Babilônia, com os formosos vasos da casa do Senhor, e fez de Zedequias, o seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, e não se humilhou diante de Jeremias, o profeta, falando da boca do Senhor. E ele também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que lhe havia feito jurar por Deus, mas ele enrijeceu o seu pescoço e endureceu o seu coração, para não se voltar ao Senhor Deus de Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo transgrediram muitíssimo segundo todas as abominações dos pagãos, e poluíram a casa do Senhor, a qual ele havia consagrado em Jerusalém. E o Senhor Deus dos seus pais falou-lhes por meio dos seus mensageiros, levantando-se cedo para lhes falar, porque teve compaixão do seu povo e do seu local de habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e abusaram dos seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, até que não houve mais remédio. Portanto, trouxe sobre eles o rei dos caldeus, que mataram os seus moços com a espada na casa do seu santuário. E não tiveram compaixão nem do moço, nem da virgem, nem do ancião, e nem daquele que se curvava pela idade. Ele lhes entregou todos na sua mão, e todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, todos eles ele trouxe para a Babilônia.
E queimaram a casa de Deus, e demoliram o muro de Jerusalém, e queimaram todos os seus palácios com fogo, e destruíram todos os seus vasos formosos. E aqueles que haviam escapado da espada, ele levou consigo para a Babilônia, e tornaram-se seus servos, e de seus filhos até o império do reino da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra houvesse desfrutado os seus Shabates, pois enquanto ela jazia desolada, guardava os Shabates, para cumprir 70 anos. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino, e a pôs também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu tem-me concedido todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele, e deixa-o subir. Jeremias 1. Palavras de Jeremias, o filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, a quem a palavra do Senhor veio nos dias de Josias, o filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Veio também nos dias de Jeoiaquim, o filho de Josias, rei de Judá, até o final do 11º ano de Zedequias, o filho de Josias, rei de Judá, até o cativeiro de Jerusalém no 5º mês. Então as palavras do Senhor veio a mim, dizendo: Antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse do útero eu te santifiquei, e te ordenei como profeta para as nações. Então eu disse: Ai, Senhor Deus, observes, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Porém o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo o que eu ordenar falarás. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor estendeu a sua mão e tocou minha boca, e o Senhor me disse: Observa, eu tenho colocado minhas palavras em tua boca. Vê, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para desarraigares e para demolires, para destruíres e para combateres, para construíres e para plantares. Além disto, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Jeremias, o que tu vês? E eu disse: Eu vejo uma vara de uma amendoeira. Então disse-me o Senhor: Tu viste bem, porque eu irei apressar a minha palavra para cumpri-la completamente. E veio a minha palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: O que tu vês? E eu disse: Eu vejo uma panela fervendo, e a sua face está em direção ao norte. Então o Senhor me disse: Do norte um mal irá brotar sobre todos os habitantes da terra, pois eis que eu chamarei todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e eles virão, e eles irão dispor cada um o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá, e eu pronunciarei meus juízos contra eles a respeito de toda a sua perversidade, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Portanto, tu, cinge teus lombos e levanta-te, e fala para todos aqueles que eu te ordeno. Não estejas desanimado diante deles, para que eu não te envergonhe perante eles, pois eis que te fiz hoje uma cidade protegida, e uma coluna de ferro e muros de bronze para toda a terra, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E eles lutarão contra ti, porém não prevalecerão, pois eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 2. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eu lembro-me de ti, a bondade de tua juventude, o amor de tuas bodas, quando tu viestes após mim no deserto, em uma terra que não era semeada,
Israel era santidade para o Senhor, e as primícias de sua expansão. Todos que o devoram serão tidos por culpados, o mal lhe sobrevirá. Diz o Senhor: ouvi vós a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que iniquidade acharam os vossos pais em mim, para que eles se afastem de mim e andem após vaidade, tornando-se vãos. Nem disseram eles: onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito, que nos conduziu através do deserto, através de uma terra de desertos e de covas, através de uma terra seca e da sombra da morte, através de uma terra que nenhum homem atravessa e onde nenhum homem habita. E eu vos trouxe para a terra abundante, para comerdes o seu fruto e os seus bens. Porém, quando vós entrastes, vós profanastes a minha terra e fizestes minha herança uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E aqueles que lidam com a lei não me conhecem. Os pastores também transgrediram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após coisas que não beneficiam. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e com os filhos de vossos filhos pleitearei. Pois atravessai as ilhas de Quitim e vede, e enviai até Quedar, e ponderai diligentemente e vede se existe tal coisa. Alguma nação trocou seus deuses por outros que não são deuses? Porém, o meu povo trocou a sua glória por uma que não beneficia. Estai atônitos, ó céus, por causa disto, e ficai terrivelmente temerosos, ficai muito desolados. Diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades, abandonaram-me a fonte de águas vivas e cavaram cisternas para si, cisternas quebradas que não podem armazenar água. É Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Porque ele é mimado? Os leõezinhos rugiram sobre ele e gritaram, e eles tornaram a terra devastada. As suas cidades estão queimadas e sem habitante. Também os filhos de Nofa e Táfnis te quebraram a coroa de sua cabeça. Tu não adquiristes isto para ti, uma vez que abandonastes o Senhor teu Deus, quando ele te conduzia pelo caminho? E agora, o que tu tens para fazer no caminho do Egito para beberes as águas de Sior? Ou o que tens tu para fazer no caminho da Assíria para beberes as águas do rio? Tua própria perversidade deverá te corrigir, e tuas rebeldias irão reprovar-te. Sabe, pois, e vê que isto é uma coisa má e amarga, que tenhas abandonado o Senhor teu Deus, e que o meu temor não está em ti, diz o Senhor Deus dos exércitos. Pois há muito tempo eu quebrei o teu jugo e rompia as tuas ataduras, e tu dizes: eu não transgredirei. Quando sobre toda a alta colina e sobre toda a árvore verde tu perambulas agindo como prostituta. Contudo, eu te plantei como uma vinha nobre, uma semente inteiramente correta. Como então te tornaste uma planta degenerada de uma vinha estranha para mim? Porque ainda que te laves com salitre e tomes para ti muito sabão, contudo tua iniquidade está evidente perante mim, diz o Senhor. Diz o Senhor Deus. Como podes tu dizer: eu não estou contaminada e não fui após Baalim? Vê teu caminho no vale, conhece o que fizeste. Tu és uma dromedária ligeira, atravessando os seus caminhos, uma jumenta selvagem acostumada ao deserto, que sorve o vento no seu desejo. Em sua ocasião, quem poderá desviá-la? Todos aqueles que a buscam não se cansarão. No seu mês eles a encontrarão. Refreia teu pé de andar descalço e a tua garganta da sede. Porém tu dizes: não há esperança. Não, pois eu amo os estranhos e após eles eu irei. Como um ladrão é envergonhado quando o encontram, assim envergonha-se a casa de Israel. Eles, seus reis, seus príncipes e seus sacerdotes e seus profetas, que dizem a um tronco: tu és meu pai, e para uma pedra tu me deste a luz. Porquanto eles viraram
para mim as suas costas e não a sua face. Porém, no tempo das suas aflições dirão: levanta-te e salva-nos. Todavia, onde estão os teus deuses que fizeste para ti? Deixe que eles se levantem, se podem salvar-te no tempo da tua aflição. Pois conforme o número de tuas cidades são os teus deuses, ó Judá. Por que debatereis comigo? Vós todos transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão tenho eu afligido os vossos filhos, eles não receberam correção. A vossa própria espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó geração, vede vós as palavras do Senhor. Tenho eu sido um deserto para Israel, uma terra de escuridão? Porque diz o meu povo, nós somos senhores, nós não iremos nos aproximar de ti. Pode uma donzela esquecer os seus ornamentos, ou uma noiva a vestimenta? Contudo, meu povo me esqueceu por inumeráveis dias. Porque tu ornamentas o teu caminho para buscar o amor. Portanto, também ensinastes aos perversos os teus caminhos. Também em tuas saias se achou o sangue das almas dos pobres inocentes, e eu não o descobri por uma busca secreta, mas tudo está sobre estes. Contudo, tu dizes, porque eu sou inocente. Certamente a sua ira se desviará de mim. Observa, eu irei pleitear contigo, pois tu dizes, eu não tenho pecado. Por que te desvias tanto para mudar o teu caminho? Tu também serás envergonhada por causa do Egito, como tu foste envergonhada por causa da Assíria. Sim, tu sairás de lá com as mãos sobre a tua cabeça, pois o Senhor rejeitou as tuas confianças e tu não irás prosperar no meio deles. Jeremias 3. Eles dizem, se um homem repudiar sua esposa e ela o deixar e tornar-se de outro homem, retornará ele para ela novamente? Não será aquela terra grandemente contaminada? Porém, tu agiste como uma prostituta, com muitos amantes. Contudo, retorna novamente para mim, diz o Senhor. Ergue teus olhos para os lugares altos e vê onde te deitaste. Nos caminhos sentaste para eles, como o árabe no deserto. Assim contaminaste a terra com tuas prostituições e com tua perversidade. Portanto, as chuvas foram retiradas, e não houve chuva serôdia. E tu tens a testa de uma prostituta, e te recusaste a ser envergonhada. Não irás desde este momento clamar a mim, meu pai. Clamar a mim, meu pai, tu és o guia da minha juventude. Irá ele reter sua ira para sempre? Irá ele conservá-la até o fim? Sim, tu falaste e fizestes coisas más, enquanto pudeste. O Senhor também me disse nos dias do rei Josias, tu tens visto aquilo que fez a apóstata Israel? Ela subiu sobre todo o alto monte e sob toda a árvore verde, e ali andou se prostituindo. E eu disse, após ela ter feito todas estas coisas, volta para mim. Porém, ela não retornou, e a sua irmã traiçoeira Judá viu isto. E eu vi quando todas as razões pelas quais a apóstata Israel cometeu adultério, eu a rejeitei, dando-lhe uma certidão de divórcio. Contudo, a sua irmã traiçoeira Judá não temeu, mas também foi e agiu como uma prostituta. E aconteceu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra e cometeu adultério com as pedras e com os troncos. E ainda por tudo isto, a sua irmã traiçoeira Judá não voltou para mim com todo o seu coração, mas fingidamente, diz o Senhor. E disse-me o Senhor, a apóstata Israel justificou-se a si mais do que a traiçoeira Judá. Vai e proclama estas palavras para o lado do norte, e dize, retorna tu, apóstata Israel, diz o Senhor, e eu não farei minha ira cair sobre vós. Pois eu sou misericordioso, diz o Senhor, e eu não manterei minha ira para sempre. Somente reconhece a tua iniquidade, que tu transgrediste contra o Senhor teu Deus, e entendeste os teus favores para os estranhos, sob toda a árvore verde. Vós não obedecestes a minha voz, diz o Senhor. Voltai, ó filhos apóstatas, diz o Senhor, pois eu estou casado convosco, e vos tomarei um de uma cidade e dois de uma família, e vos trarei para Sião.
E vos darei pastores conforme o meu coração, os quais irão vos alimentar com conhecimento e entendimento. E isto acontecerá quando vós fordes multiplicados e aumentados na terra naqueles dias, diz o Senhor. Eles não dirão mais a arca do pacto do Senhor, nem isto virá à mente, nem se lembrarão disto, nem a visitarão. Isto não acontecerá nunca mais. E naquele tempo eles chamarão Jerusalém o trono do Senhor. Nela serão reunidas todas as nações em nome do Senhor a Jerusalém, e não mais andarão após a imaginação do seu coração perverso. Naqueles dias a casa de Judá andará com a casa de Israel, e eles reunir-se-ão da terra do norte para a terra que eu tenho dado por herança para os vossos pais. Mas eu disse: como te colocarei entre os filhos e te darei uma terra agradável, uma herança excelente dos exércitos das nações. E eu disse: tu me chamarás meu pai, e não te desviarás de mim. Certamente, como uma esposa traiçoeiramente afasta-se do marido, desse modo vós tendes vos comportado traiçoeiramente para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Uma voz foi ouvida sobre os lugares altos, choro e súplicas dos filhos de Israel, pois eles perverteram o seu caminho e esqueceram o Senhor seu Deus. Retornai vós, filhos apóstatas, e eu curarei as vossas apostasias. Eis que nós vimos a ti, pois tu és o Senhor nosso Deus. Verdadeiramente, em vão se espera a salvação desde as colinas e desde a multidão dos montes. Verdadeiramente, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel, pois a vergonha devorou o trabalho de nossos pais desde nossa juventude, os rebanhos e os seus gados, os seus filhos e filhas. Nós nos deitamos em nossa vergonha, e nossa confusão nos cobre, pois nós pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde nossa juventude até este dia, e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus. Jeremias 4. Se tu voltares, ó Israel, diz o Senhor, retornarás para mim, e se tu rejeitares as tuas abominações à minha vista, não serás removido. E tu irás jurar: o Senhor vive, em verdade, e em juízo, e em justiça. E nele as nações serão abençoadas, e nele gloriar-se-ão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: arai vossa terra, que está em alqueire, e não semeeis no meio de espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor e removei os prepúcios do vosso coração. Vós, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo, e queime tanto que ninguém possa apagá-la, por causa do mal dos vossos feitos. Declarai vós em Judá e divulgai em Jerusalém e dizei: soprai vós a trombeta na terra, clamai, aguardai-vos, ajudai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Erguei um estandarte em direção a Sião. Batei em retirada, não permaneçais, pois eu trarei o mal desde o norte e uma grande destruição. O leão surgiu do seu bosque e o destruidor dos gentios está no seu caminho. Ele saiu de seu lugar para fazer a tua terra desolada, e tuas cidades serão devastadas sem um habitante. Por isto, cingi-vos de pano de saco, lamentai e gemei, pois a violenta ira do Senhor não se desviou de nós. E isto acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que o coração do rei perecerá, e o coração dos príncipes e os sacerdotes estarão surpresos, e os profetas se admirarão. Então eu disse: ah, Senhor Deus, certamente enganaste grandemente a este povo e a Jerusalém, dizendo: vós tereis paz. Enquanto a espada alcança até a alma, naquele momento isto será dito a este povo e a Jerusalém: um vento seco dos altos, no deserto em direção à filha do meu povo, não para de ventilar, nem para limpar. Um grande vento proveniente daqueles lugares virá até mim. Agora também darei eu sentença contra eles. Eis que ele surgirá como
nuvens, e as suas carruagens serão como um furacão. Os seus cavalos são mais ligeiros do que águias. Ai de nós, pois fomos saqueados. Ó Jerusalém, lava o teu coração da perversidade para que tu possas se salvar. Até quando irão teus vãos pensamentos se alojar dentro de ti? Pois uma voz declara desde Dan e divulga a aflição desde o monte de Efraim. Fazei menção às nações, observai, divulgai contra Jerusalém, que vigias vêm de um país distante e emitem suas vozes contra as cidades de Judá. Como guardas de um campo estão eles contra ela ao seu redor. Porque ela rebelou-se contra mim, diz o Senhor. Teu caminho e teus feitos te trouxeram estas coisas. Esta é a tua perversidade, pois ela é amarga, pois ela alcança o teu coração. Minhas entranhas, eu estou com dor em meu próprio coração. Meu coração faz barulho dentro de mim. Eu não posso permanecer em silêncio, porque tu ouviste, ó minha alma, o som da trombeta, o alarme de guerra, destruição sobre destruição é anunciada, pois toda a terra está saqueada. De repente, minhas tendas estão saqueadas e minhas cortinas em um momento. Até quando verei o estandarte e ouvirei o som da trombeta? Pois meu povo é tolo, eles não me conhecem. Eles são filhos insensatos e nenhum entendimento eles têm. Eles são sábios para fazer o mal, porém, para fazer o bem, eles não têm conhecimento. Eu observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, e os céus não tinham luz. Eu observei os montes, e eis que tremiam, e todas as colinas estremeceram. Eu observei e vi que nenhum homem havia, e todos os pássaros dos céus haviam fugido. Eu observei e vi que o lugar frutífero era um deserto, e todas as cidades dali estavam demolidas à presença do Senhor, e por sua violenta ira. Pois assim disse o Senhor: a terra toda será desolada, contudo eu não a destruirei totalmente. Por isto a terra irá lamentar e os céus acima ficarão negros. Porque eu assim falei, eu planejei isto e não me arrependi, nem retrocederei disto. A cidade inteira fugirá pelo barulho dos cavalos, dos cavaleiros e arqueiros. Eles irão adentrar os bosques e escalar as rochas. Toda a cidade será abandonada e nenhum homem habitará nelas. E quando fores assoladas, o que farás? Embora tu te vistas como carmesim, embora te adornes com ornamentos de ouro, embora cubras a tua face com pintura, em vão te farias bela. Teus amantes te desprezarão, eles buscarão a sua vida, porque eu ouço uma voz como a de uma mulher em trabalho de parto, e a aflição como daquela que dá à luz seu primeiro filho. A voz da filha de Sião que se lamenta, que estende suas mãos, dizendo: ai de mim agora, pois minha alma está exausta por causa dos assassinos. Jeremias 5. Corra para lá e para cá através das ruas de Jerusalém e veja agora e sabe, e busque nos seus lugares amplos, se puder encontrar um homem, se houver alguém que faça juízo, que busque a verdade, e eu vou perdoá-lo. E embora eles digam: o Senhor vive, certamente eles juram falsamente. Ó Senhor, não estão os teus olhos sobre a verdade? Tu os atingiste, mas eles não entristeceram-se. Tu consumiste, porém eles se recusaram a receber a correção. Eles fizeram as suas faces mais duras do que uma rocha. Eles se recusaram a retornar. Portanto eu disse: certamente estes são pobres, eles são tolos, porquanto não conhecem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Encontrar-me-ei com os grandes homens e falarei a eles, pois eles conheceram o caminho do Senhor e o juízo do seu Deus. Porém estes quebraram por completo o jugo e despedaçaram os cordões. Portanto, um leão da floresta os matará, e um lobo dos desertos os destruirá. Um leopardo irá vigiar as suas cidades.
Todo o que sair de lá será despedaçado, porque as suas transgressões são muitas, e as suas apostasias são maiores. Como te perdoarei por isto? Teus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Quando os fartei, cometeram adultério e ajuntaram-se em bandos nas casas das prostitutas. Eles eram como cavalos alimentados na manhã, como um relinchou a mulher do seu próprio próximo. Cada um relinchou a mulher de seu próximo. Não irei eu visitar por estas coisas, diz o Senhor, e não será vingada minha alma de uma nação como esta? Subi vós sobre os seus muros e destruí-o, porém não façais uma destruição absoluta. Removei as suas ameias, porque elas não pertencem ao Senhor, pois a casa de Israel e a casa de Judá têm se comportado muito traiçoeiramente contra mim, diz o Senhor. Eles contradisseram ao Senhor e falaram: não é ele, nem o mal nos encontrará. Nem veremos nós espada, nem fome, e os profetas tornar-se-ão vento, e a palavra não está neles. Portanto, isto será feito. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, visto que eles falaram tais palavras, eis que farei que minhas palavras em tua boca sejam em fogo. E a este povo em madeira, e eles serão devorados. E eis que eu trarei uma nação sobre vós de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação poderosa, é uma nação antiga, uma nação cujo idioma tu não conheces, nem entendes aquilo que dizem. A sua aljava é como um sepulcro aberto. Eles são todos homens poderosos, e eles comerão a tua colheita e o teu pão, o qual teus filhos e tuas filhas deveriam comer. Eles comerão os teus rebanhos e os teus gados. Eles comerão as tuas vinhas e as tuas figueiras. Eles empobrecerão tuas cidades protegidas, nas quais tu confias através da espada. Contudo, naqueles dias, diz o Senhor, eu não farei de vós uma destruição absoluta. E isto acontecerá quando vós disserdes: por que razão faz o Senhor nosso Deus todas estas coisas contra nós? Então tu lhes responderás, conforme vós me abandonastes e servistes a outros deuses, a deuses estranhos, na vossa terra. Então vós servireis a estrangeiros em uma terra que não é vossa. Declara isto na casa de Jacó e divulga isto em Judá, dizendo: ouvi agora isto, ó povo tolo e sem entendimento, os quais têm olhos e não veem, os quais têm ouvidos e não ouvem. Vós não temeis a mim, diz o Senhor. Vós não tremeis a minha presença, que pus a areia para o limite do mar, como um decreto perpétuo, que o mar não pode transpassá-la. E embora as suas ondas se agitem, contudo não podem prevalecer, embora rujam, não podem atravessá-la. Porém, este povo tem um coração revoltado e rebelde. Eles se revoltaram e partiram. Nem dizem eles em seu coração: vamos agora temer o Senhor nosso Deus, que dá chuva tanto a temporã quanto a serôdia, no seu tempo. Ele reserva para nós as semanas determinadas da colheita. Vossas iniquidades desviam estas coisas, e vossos pecados afastam as coisas boas de vós. Pois no meio de meu povo encontram-se homens perversos. Eles espreitam como aquele que coloca armadilhas. Eles colocam uma cilada, eles capturam homens. Como uma gaiola repleta de pássaros, assim são as suas casas, cheias de engano, assim enriqueceram e tornaram-se grandes. Eles se engordaram e brilharam. Eles se engordaram e brilham, sim, superam os feitos dos perversos. Eles não julgam a causa do órfão, contudo eles prosperam, e o direito do necessitado eles não julgam. Não visitarei eu por estas coisas? Diz o Senhor. Não será minha alma vingada de uma nação como esta? Coisa espantosa e terrível se comete na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes governam à sua maneira. E o meu povo ama fazê-lo assim. E o que fareis vós ao final disso? Jeremias 6.
Ó vós, filhos de Benjamim, reuni-vos para fugir do meio de Jerusalém, e soprai a trombeta em Tecoa, e erguei um sinal de fogo em Bet-Haquerem, pois do norte surge o mal e grande destruição. Eu assemelhei a filha de Sião a uma mulher graciosa e delicada. Os pastores com os seus rebanhos virão até ela. Eles armarão as suas tendas contra ela ao seu redor. Eles apacentarão cada um em seu lugar. Preparai a guerra contra ela. Erguei-vos e permiti-nos subir ao meio-dia. Ai de nós, pois o dia declina, pois as sombras do entardecer se estendem. Erguei-vos e permiti-nos ir à noite, e permite-nos destruir os seus palácios. Pois assim disse o Senhor dos Exércitos: cortai as árvores e levantai uma trincheira contra Jerusalém. Esta é a cidade a ser visitada no meio dela. Só há opressão. Como uma fonte expele águas, assim ela expele sua perversidade. Violência e despojo se ouvem nela. Perante mim, continuamente há tristeza e feridas. Se tu instruída, ó Jerusalém, para que a minha alma não se afaste de ti, para que eu não te torne em desolação, uma terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles irão colher inteiramente o remanescente de Israel como uma vinha. Volta a tua mão como um colhedor de uvas para dentro dos cestos. A quem falarei e advertirei para que eles possam ouvir. Eis que o seu ouvido é incircunciso, e eles não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles uma desonra. Eles não se deleitam nela. Portanto, eu estou repleto da fúria do Senhor. Estou cansado de a conter. Eu irei derramá-la sobre os filhos que estão fora de suas casas e nas reuniões dos jovens, pois até o marido com a esposa serão tomados, o idoso com aquele que está cheio de dias. E as suas casas serão revertidas para outros juntamente, com os seus campos e esposas. Pois eu estenderei a minha mão sobre os habitantes da terra, diz o Senhor. Porquanto, desde o menor até o maior deles, cada um é dado à ganância. E desde o profeta até o sacerdote, cada um comporta-se falsamente. Eles também curam a ferida da filha do meu povo superficialmente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Ficaram, pois, envergonhados quando cometeram abominação. Eles não se envergonharam de modo algum, nem foram capazes de ruborizar. Portanto, eles cairão no meio dos que caem. No momento em que eu os visitar, eles serão desmoralizados, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: permanecei-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, onde está o bom caminho, e andai nele, e encontrareis repouso para as vossas almas. Mas elas disseram: nós não andaremos neles. Também eu colocarei vigias sobre vós, dizendo: escutai ao som da trombeta. Porém, eles disseram: nós não escutaremos. Portanto, ouvi vós nações, e sabei, ó congregação, que está entre eles. Ouve, ó terra, observa, eu trarei o mal sobre este povo, exatamente o fruto dos seus pensamentos. Porque eles não escutaram as minhas palavras, nem a minha lei, porém a rejeitaram. Para qual propósito me vem o incenso de Sabá e o cálamo aromático de uma região distante? Vossas ofertas queimadas não são aceitáveis, nem os vossos sacrifícios agradáveis a mim. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu colocarei obstáculos perante este povo, e os pais e os filhos juntamente cairão sobre eles. O vizinho e o seu amigo perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo de uma região situada ao norte, e uma grande nação será levantada dos confins da terra. Eles devem segurar o arco e lança. Eles são cruéis e não têm misericórdia. A sua voz ruge como o mar, e eles montam sobre cavalos. Dispõem-se em formação como homens para guerrear contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, nossas mãos tornam-se frágeis, a angústia se apoderou de nós, e dor como de uma mulher em trabalho de parto.
Não saias ao campo, nem andeis pelo caminho, pois a espada do inimigo e medo há por todos os lados. Ó filha do meu povo, cinge-te de pano de saco e revolve-te em cinzas. Faze-te pranto da mesma maneira que por um filho único. A mais amarga lamentação, pois o saqueador virá de repente sobre nós. Eu tenho te colocado por uma torre e uma fortificação no meio do meu povo, para que tu possas saber e testar os seus caminhos. Todos eles são os mais rebeldes e andam com difamadores. Eles são bronze e ferro, eles são todos corruptores e folhe queimado. O folho está queimado, o chumbo foi consumido pelo fogo, o fundidor derrete em vão, pois os perversos não são arrancados. Prata reprovada os homens os chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Amém.